Fala galerinha guerreira, estamos de volta para a nossa segunda aula da nossa revisão geral, né? Em que eu estou aqui retomando os principais tópicos que você precisa saber para se dar bem nos principais vestibulares aí, como por exemplo o Enem, a FUVEST, a Unicamp, a Unesp e outros vestibulares desse Brasilzão afora aí. Hoje eu vou falar para vocês sobre leitura de obra literária, tá? Porque os alunos me questionam muito assim, professor, o que eu tenho que tomar cuidado, como que eu tenho que proceder, né? Quando eu vou ler uma obra literária que me será cobrada depois numa prova. Porque é isso que você tem que entender. Existem basicamente dois tipos de leitura. Existe aquela leitura que é a leitura espontânea, uma leitura que você faz de forma prazerosa, né? A literatura, um livro, né? um texto, um texto literário, ele é uma forma de arte, tá? Como a música, como o cinema. Você escuta música por prazer, você assiste filme por prazer, para se divertir. Você pode ler também por isso, tá? Só que quando você lê de maneira espontânea, natural, você está buscando apenas esse prazer mesmo. Inclusive, se a obra não te agradar, não estiver te envolvendo, você para e pronto. É diferente da leitura obrigatória, tá? Leitura quando você faz para vestibular, ou para prova, ou para concurso, para qualquer coisa, é o que a gente chama de leitura obrigatória. A leitura obrigatória, ela tem que ser uma leitura técnica. Ela é uma leitura diferente. Não depende do prazer, tá? Claro que se você conseguir encontrar prazer naquela leitura, melhor ainda, você fixa tal. Mas ela não está relacionada a isso. Você precisa fazer uma leitura técnica, tá? Então você tem que saber, ó, eu vou ler essa obra e em cima dessa obra me serão feitas perguntas, questionamentos sobre ela. Então, o que eu preciso observar quando eu faço esse tipo de leitura, leitura obrigatória, leitura para uma prova, para um concurso. É o que eu chamo de leitura técnica. E aí você tem que observar o seguinte. Olha só, toda e qualquer obra literária, independente de ser uma narrativa, de ser uma obra lírica, um poema, de ser um drama teatral, qualquer obra literária, ela tem esses 4 elementos que precisam ser observados. A primeira coisa que você vai observar é o contexto sociocultural. Na aula anterior eu falei sobre leitura de texto qualquer, né? Qualquer texto, não necessariamente literário e tal, e você tem os níveis de leitura, apreensão e compreensão. E eu falei que também qualquer texto foi produzido dentro de um contexto sociocultural. O mesmo vale para uma obra literária. Você tem obras que foram escritas lá na Idade Média, outras foram escritas no período clássico, outras foram escritas no século XVIII, no século XIX, no século XX, no século XXI, e essas obras trazem marcas do seu contexto. Tá? Quando você lê uma obra de Camões, por exemplo, as marcas do contexto estão presentes, né? A ideia do renascimento, né? Da retomada dos valores clássicos, da mitologia, da cultura greco-latina, a postura desbravadora dos navegantes portugueses, isso tudo está presente na obra de Camões, porque faz parte do contexto em que ele estava inserido. Assim como você, quando pega uma obra produzida, por exemplo, na segunda metade do século XIX, você tem marcas também desse contexto sociocultural e ideológico, como, por exemplo, o cientificismo, né? As correntes filosóficas de base científica que predominavam naquele período. Então, a primeira coisa que você tem que observar quando você vai ler uma obra é esse contexto sociocultural em que a obra foi produzida. Tá? Você vai investigar, essa obra foi produzida quando? E aí você vai sempre pensando, bom, peraí, isso hoje não tem sentido, mas naquela época, dentro daquele contexto, tinha tal sentido, tinha tal significado e tal. A prova pode te cobrar isso, que você faça relações, né, da história, do comportamento dos personagens
com esse contexto sociocultural em que a obra foi produzida. Certinho? Outro elemento que você tem que tomar cuidado é o chamado estilo de época. Tá? O que é o estilo de época? Estilo de época, gente, é a escola literária. Tá? Estilo de época e escola literária é a mesma coisa. Então, observe o seguinte, ó. Nós podemos falar sobre obras do século XIX. Tá? Então, assim, nós temos obras produzidas no século XIX. Só que o século XIX, ele tem momentos específicos dentro dele. Então, se você pega, por exemplo, a primeira metade do século XIX, você tem uma postura marcada por uma ideologia mais sentimental, mais utópica, mais idealizante, mais sonhadora, né? São as primeiras manifestações da burguesia logo após ela subir o poder, logo após a Revolução Francesa e tal. Se você pega uma obra produzida na segunda metade do século XIX, ela já traduz uma outra ideologia. É a mesma burguesia, mas já com outro pensamento. Né? Aquela visão mais utópica, mais idealista, mais sonhadora da primeira metade é substituída por uma visão muito mais lógica, muito mais racional, de base muito mais científica. Então, embora você possa dizer que o contexto sociocultural maior é o mesmo, quer dizer, é o contexto burguês, da realidade burguesa, pós-revolução industrial, pós-revolução francesa e tal, existem características que são mais específicas da primeira metade do século e outras mais específicas da segunda metade do século. E é aí que entra o estilo de época, também conhecido como escola literária. As características da primeira metade do século acabaram sendo classificadas como românticas. Né? Então nós temos o romantismo na primeira metade do século. As características da segunda metade do século ficaram conhecidas como realista. Então nós temos o realismo, naturalismo na segunda metade do século. Então eu tenho que saber perceber isso também. Quando eu pego uma obra para ler, a primeira coisa que eu tenho, olha, isso aqui é uma obra romântica, isso aqui é uma obra realista. Então, quando eu estou lendo o livro, eu já vou preocupado com isso. A banca, né, examinadora, poderá me cobrar características do romantismo nessa obra, porque é uma obra romântica. Poderá me cobrar características realistas nessa obra, porque é uma obra do realismo. Então, no momento que eu estou lendo, fazendo essa leitura técnica, eu já vou observando. Olha, isso aqui é tipicamente romântico. Olha, aqui tem uma outra marca do romantismo. Por isso que isso aqui é uma obra romântica. Ah, aqui é uma obra realista. Aqui tem uma marca do realismo, tem uma característica do realismo. Tá? Características que, obviamente, fazem parte do seu conhecimento cultural que você estudou na escola. Por isso que quando eu começo a estudar uma escola literária, a primeira coisa que eu apresento é o contexto sociocultural. Depois eu apresento as características dessa escola. Tá? Então, primeiro eu falo assim, essa escola aconteceu dentro desse período, havia aqui tal ideologia dominante, a situação política era essa, a situação cultural era essa e tal. Muitas vezes os alunos não entendem, pô, professor, isso aí parece aula de história, o que isso tem a ver com a aula? Aí depois eu falo, então, nesse contexto, havia um conjunto de características, né, que ficaram conhecidas como romantismo, usado aí pelos autores, né, presentes nas obras desse período. Aí eu falo das características românticas. Só que aí tem o seguinte também, de repente você pega duas obras que são do mesmo contexto sociocultural, né, do século XIX, por exemplo, do mesmo estilo de época, da segunda metade do século XIX, do realismo, naturalismo, e mesmo assim eu consigo perceber algumas diferenças entre elas. Por quê? Porque são obras que pertencem ao mesmo contexto sociocultural, ao mesmo estilo de época, mas de repente são obras de autores diferentes. Tá? Vamos pegar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Nós temos Quincas Borba, do Machado de Assis, que é uma obra da segunda metade do século XIX, pertencente ao estilo realista-naturalista. E nós temos A Relíquia, do Eça de Queiroz, que é uma obra da segunda metade do século XIX, pertencente ao estilo realista-naturalista. Só que
Quincas Borba é do Machado de Assis. A Relíquia é do Eça de Queiroz. Ou seja, são autores diferentes. E embora eu encontre semelhanças por ser do mesmo contexto sociocultural, por ser do mesmo estilo de época, eu também posso encontrar diferenças, porque são autores diferentes. Cada autor tem a sua peculiaridade, né? A sua particularidade na apreensão das características desse momento. Então, além de eu saber essas características do período, né, do contexto sociocultural, as características da escola literária, eu também tenho que me preocupar em saber as características do autor dessa obra. Eu volto a insistir. Quando eu faço a análise, né, estou dando aula de literatura lá, eu começo falando sobre o contexto sociocultural, depois eu falo sobre as características do estilo de época, e aí eu faço uma análise das características dos principais autores daquele período, né, chamando atenção para as peculiaridades, para as particularidades de cada um. Quando você lê o livro, você também tem que observar isso. E, finalmente, você tem os chamados recursos literários. Tá? Aí entra tudo, gente. A linguagem, né? O foco narrativo, se é narrado em primeira pessoa, se é narrado em terceira pessoa, o tipo de linguagem que está usando, se é uma linguagem culta, se é uma linguagem coloquial, os recursos linguísticos, as figuras de linguagem que estão sendo usadas, isso são os recursos literários. Cada obra tem também o seu recurso aí. Vamos dar uma olhadinha num exemplo, vamos exemplificar isso em cima de uma obra. Vamos pegar aqui exatamente o Quincas Borba, do Machado de Assis. Então a primeira coisa que você tinha que observar é o seguinte, ó. O Quincas Borba é uma obra produzida no século XIX, mais especificamente na segunda metade do século XIX. Tá? Então nós temos aquele período ali do final do Segundo Reinado, né? Final da escravidão também, ainda o período da escravidão, mas já chegando ao final. E temos principalmente o chamado cientificismo, né? A presença de diversas correntes filosóficas de base científica, né? Positivismo, determinismo, evolucionismo e assim por diante. Então, a partir dessa minha informação, né? Desse contexto em que a obra foi produzida, eu vou ficar atento quando que aparecem essas características dentro do texto. Há referências lá, né? A monarquia, né? Há referências à escravidão, há referências ao cientificismo, né? De uma forma mais ampla, né? São características daquele período lá. Depois eu tenho que lembrar que o Quincas Borba é uma obra do realismo-naturalismo. Então, quando eu estou lendo o Quincas Borba, eu tenho que observar características que são próprias desse estilo realista-naturalista, especialmente, né, a análise psicológica do personagem principal, do Rubião, que é a característica predominante na obra, né, tipicamente realista aí. Depois eu tenho que lembrar que essa obra é do Machado de Assis. Então eu tenho que ficar atento também a marcas nessa obra que são próprias do Machado de Assis, especialmente a ironia fina. O Machado usa muito da ironia, mas também a intertextualidade, né? Citar outros textos, fazer referência a outros textos, a chamada conversa com o leitor, né? São características marcantes do Machado que eu tenho que observar dentro dessa obra aí. E, finalmente, os elementos intrínsecos, né? Os chamados recursos de linguagem ali. Eu sei que eu tenho que observar que é uma narrativa em prosa, que usa, que o narrador aqui é um narrador externo em terceira pessoa, né? Onisciente, que usa uma linguagem padrão, culto, tá? Não é uma linguagem coloquial, não é uma linguagem moderna, é uma linguagem padrão, tradicional, tá? Que usa bastante ironias, que usa metalinguagem, é muito comum o Machado, né, discutir o próprio texto. Tenho que observar o humanitismo, que é uma marca muito forte nessa obra, e lembrar que o humanitismo relacionado ao Machado nada mais é que uma ironia, uma sátira ao excesso de cientificismo da época, né? Então eu tenho que tanto entender o humanitismo como linha narrativa, né? Que orienta ali toda a narrativa, que está ligada a toda a narrativa, toda a trajetória do Rubião, como eu tenho que lembrar também que o humanitismo tem um significado maior quando eu relaciono com o seu autor, né, com o contexto todo. Então havia todo aquele, como eu falei, aquele predomínio do cientificismo, né, o surgimento de diversas correntes filosóficas. O Machado era meio crítico, né, desse excesso de cientificismo. Então o humanitismo criado, né, pelo Quincas Borba
seria uma ironia, uma sátira desse excesso de cientificismo. Como que eu sei que é uma sátira? Porque é uma filosofia que tem a pretensão de ser a mãe de todas as filosofias, né? Já tem esse aspecto megalomaníaco, que é irônico, e foi criado por um filósofo que, no final da vida, foi diagnosticado por louco. Então, uma filosofia megalomaníaca criada por um louco. Há ou não há um aspecto irônico, né, nessa situação de época, né, nesse cientificismo da época? Eu tenho que perceber isso, é uma característica do Machado. Não é só nessa obra que ele faz esse tipo de crítica ao cientificismo. Existem outras obras que ele faz. Então, é um conhecimento que eu trago do Machado que me permite interpretar isso nessa obra aí. Retomando, gente. Quando você vai fazer uma leitura obrigatória, uma leitura que você faz pensando numa cobrança futura dessa leitura, você tem que fazer o que a gente chama de leitura técnica. Tá? Se puder juntar o prazer da leitura, se for uma leitura agradável, prazerosa, melhor. Mas basicamente tem que ser uma leitura técnica. Então você tem que fazer a leitura preocupado com esses elementos que eu destaquei aqui. O contexto sociocultural, o estilo de época, a escola literária, o estilo de autor e os recursos literários. Belezinha? Eu vejo você na próxima aula dessa revisão geral que nós estamos fazendo aí para os principais vestibulares. Até mais!